Olá, seja bem-vindo à segunda videoaula do módulo Características de Estudantes com Altas Habilidades de Superdotação. Vamos começar essa videoaula falando de inteligência. O que é inteligência para você? Inteligência pode ser definida como a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair e compreender ideias, linguagens e aprendizagens. É importante ressaltar que esse não é o único conceito de inteligência. Por exemplo, Gunther e Freeman conceituam inteligência como sendo uma maneira individual de organizar e usar conhecimento, a qual depende do ambiente físico e social onde se vive. A inteligência e seus conceitos estão diretamente ligados às teorias que embasam o trabalho das altas habilidades de superdotação. São elas: Teoria dos Três Anéis, de Joseph Renzulli, Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner, e Teoria Triádica de Inteligência, de Robert Sternberg. Neste slide, temos a Teoria dos Três Anéis, que é a principal teoria que embasa o trabalho das altas habilidades de superdotação, e foi criada por Joseph Renzulli, um renomado pesquisador e diretor do Centro Nacional de Pesquisa sobre Superdotação e Talento da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Para Renzulli, a superdotação está relacionada ao comportamento humano e a sua teoria é composta por 3 traços humanos representados por 3 anéis. Observe no slide: habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e o anel da criatividade. A intersecção desses 3 anéis indica o comportamento de superdotação. O anel da habilidade acima da média engloba a habilidade geral e as específicas. A habilidade geral consiste na capacidade de utilizar o pensamento abstrato ao processar informações e de integrar experiências que resultem em respostas apropriadas a novas situações. Em geral, são medidas em testes de aptidão e de inteligência. As habilidades específicas consistem na habilidade de aplicar várias combinações gerais a uma ou mais áreas especializadas do conhecimento ou do desempenho humano, como dança, fotografia, matemática, música, etc. O anel do envolvimento com a tarefa se refere à energia que o indivíduo investe em uma área específica de desempenho e que pode ser traduzido em termos como perseverança, paciência, autoconfiança e crença na própria habilidade de desenvolver um trabalho. É um ingrediente muito presente naqueles indivíduos que se destacam por sua produção criativa. O anel da criatividade tem sido apontado como um dos determinantes na personalidade dos indivíduos que se destacam em alguma área do saber humano. Eunice Soriano de Alencar diz que a criatividade é um recurso precioso de que dispomos e que necessita ser desenvolvido e melhor aproveitado. Renzulli define 2 tipos de superdotação: do contexto educacional, acadêmica e a criativa produtiva. Do contexto educacional, a superdotação do contexto escolar, acadêmica, compreende aqueles sujeitos que se saem bem na escola, aprendem rapidamente, apresentam um nível de compreensão mais elevado e que tradicionalmente são selecionados para participar de programas especiais para superdotado. Já a superdotação criativa produtiva diz respeito àqueles aspectos da atividade humana na qual se valoriza o desenvolvimento de produtos originais. Renzulli também definiu os elementos importantes para a superdotação, considerando que estes são heterogeneidade e multipotencialidade, influências da genética e do ambiente, experiências cristalizadoras e estágios do desenvolvimento do talento. A heterogeneidade se refere à riqueza da diversidade, ou seja, as habilidades elas não acontecem de forma simultânea ou em graus semelhantes.
A multipotencialidade é um termo usado para se referir a pessoas que se destacam em mais de uma atividade ou área de interesse. As experiências cristalizadoras, elas são pessoais e são privadas. O sujeito as guarda apenas para si e anos depois se torna consciente dela. Não há como prever quais experiências serão cristalizadas ou não. Os estágios do desenvolvimento do talento são classificados em 3 níveis: latente, emergente e manifesto. Como está exposto no slide e fazendo uma analogia com a semente, latente é quando a habilidade do sujeito, da pessoa, ainda está adormecida. Não é perceptível. O estágio emergente é aquele que requer uma atenção especial e encorajamento para que ele possa desenvolver suas capacidades, assim como quando a semente está germinando e iniciando o seu crescimento. O manifesto é o estágio de desenvolvimento em que o talento aparece de forma óbvia. Olhamos para a planta e sabemos identificar qual árvore ela é. Muitas vezes, nas nossas escolas, nossos estudantes estão no estágio latente. Por isso, a importância de entendermos sobre as altas habilidades de superdotação e termos um olhar diferenciado para tirá-los da invisibilidade e levá-los a um estágio emergente e manifesto. Agora vamos falar sobre a teoria das inteligências múltiplas, que foi elaborada por Howard Gardner. Gardner é um psicólogo, neurologista e professor na Universidade de Harvard. Sua teoria, divulgada no início da década de 80, causou um forte impacto na área educacional. A teoria das inteligências múltiplas propõe a inteligência como habilidades que permitem ao indivíduo resolver problemas ou criar produtos que são importantes num determinado ambiente cultural ou comunidade. Em sua teoria, Gardner propõe 8 inteligências diferentes: linguística, lógico-matemática, espacial, a corporal sinestésica, a musical, a naturalista, interpessoal e intrapessoal. Você poderá aprofundar o conhecimento sobre essa teoria nos materiais de estudo disponibilizados na plataforma. A terceira teoria a ser estudada nesse módulo é a teoria triádica ou triárquica, proposta por Robert Sternberg, psicólogo e psicometrista. Ele é muito conhecido por sua pesquisa a respeito da inteligência, estilos de aprendizagem e criatividade. Sternberg, para ele, o comportamento inteligente é muito amplo e ele argumenta que o sujeito pode utilizar a inteligência de 3 formas: inteligência analítica, a inteligência prática e a criativa. A inteligência analítica é aquela em que o sujeito aprende sem dificuldade e com pouca repetição. Tem facilidade em analisar as ideias, os pensamentos e as teorias. A escola tradicionalmente reforça as habilidades analíticas de seus alunos, ao acentuar a memorização e reprodução dos conhecimentos. A inteligência prática é aquela que permite que o sujeito lide com as pessoas e consiga que um determinado trabalho seja executado de forma a perceber o que funciona e o que não funciona. É a inteligência prática ou conhecimento tácito que, no contexto da vida prática, é responsável pela melhor adaptação da pessoa ao ambiente e para o sucesso no mundo real, principalmente no desempenho profissional. O sujeito que usa a inteligência criativa demonstra grande imaginação e habilidade em gerar ideias originais e criativas. Apresenta criatividade na forma de escrever ou falar e de demonstrar suas aptidões e competências. Sternberg enfatiza que diferentes situações requerem diferentes tipos de inteligência. Então, é importante que o professor conheça como o estudante usa a inteligência. Se ele for analítico, provavelmente terá dificuldades com atividades criativas.
Enquanto Howard Gardner enfatiza a independência dos vários aspectos da inteligência, Robert Sternberg, em sua teoria triádica da inteligência humana, enfatiza a dimensão na qual esses aspectos funcionam juntos. Vamos falar agora a respeito das características do estudante que apresenta altas habilidades superdotação. Dentre todas as características, separei 10 que considero de fundamental importância quando observamos esses estudantes. Ele aprende fácil e rapidamente e costuma apresentar vocabulário excepcional. É original, imaginativo e criativo. Muitas vezes resolve as coisas do jeito não convencional. É amplamente informado e muitas vezes conhecedor de assuntos pouco comuns. Persistente e independente, costuma fazer coisas por conta própria. Pergunta muito, é muito curioso e apresenta resistência à rotina e à repetição. Tem notáveis habilidades nas artes em área como música, desenho, dança, pintura e outras atividades. Persuasivo, é capaz de convencer os outros. Apresenta resistência à rotina e à repetição. Tem um senso de humor desenvolvido e a concentração prolongada numa atividade de interesse. Como já mencionei, estas são algumas das características dentre todas. E também é importante ressaltar que o estudante não terá todas elas, mas apresentará várias. O Sebastian Calaça é um exemplo de um estudante avaliado e identificado pelo NAAS que possui várias dessas características citadas. Ele é um estudante de escola pública estadual, tem paixão pela música, começou quando tinha 9 anos de idade. Entre os instrumentos que aprendeu a tocar com grande facilidade, destacam-se o piano, o violino e o saxofone. Aos 11 anos de idade, ele conquistou o primeiro lugar no 26º concurso de piano Souza Lima em 2017. O Sebastian também é um aluno academicamente excelente. Ele tem uma grande concentração na área de interesse dele e tem uma memória muito boa. O Sebastian é um exemplo de um dos nossos alunos aqui do estado de Goiás, de escola pública, identificado pelo NAAS. Para encerrar o módulo 1, vamos falar sobre a dupla excepcionalidade ou múltipla excepcionalidade. Mas o que vem a ser isso? A dupla ou a múltipla excepcionalidade é o paradoxo que se forma entre a combinação de alta inteligência, potencialidades e possíveis desordens comportamentais, emocionais ou até mesmo comorbidades. Alguns exemplos são: a primeira é as altas habilidades de superdotação e a dificuldade de aprendizagem, como descalculia, dislexia e desortografia. A segunda dupla excepcionalidade são as altas habilidades de superdotação e o transtorno do espectro autista. E temos também as altas habilidades de superdotação e transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade. E também altas habilidades de superdotação e déficit intelectual, visual, auditivo e físico. Antes de encerrarmos, gostaria de dizer que você, professor, não precisa ter receio dos seus estudantes com indicativos de altas habilidades de superdotação, nem pensar que precisa ser superdotado para lidar com eles. Nesse processo, nós somos catalisadores, mediadores, que daremos oportunidades para que eles desenvolvam suas habilidades e temos muito a aprender com eles também. Em relação à atividade avaliativa, esta será um questionário objetivo que aborda todos os conteúdos trabalhados nesse módulo. Fique sempre atento às datas de início e término do módulo,
principalmente para o envio da sua atividade avaliativa. Ótimos estudos!